Um levantamento apresentado pela Fiocruz aponta dados preocupantes. 24 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, estão com taxas de ocupação de leitos públicos de UTI para pacientes com a Covid-19 acima de 80%. Sobre esses números e para saber a situação aqui do nosso estado, eu vou conversar agora com o coordenador da Força Tarefa Covid-19 da Universidade Federal do Sergipe, o professor Lisandro Borges. Professor, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal do Estado. E a situação está realmente preocupante. E eu começo essa entrevista perguntando para o senhor como é que está a situação de ocupação dos leitos aqui na capital sergipana, ou seja, em Sergipe. Exatamente. Então, a situação foi demonstrada no relatório recebido ontem pela Fiocruz, conversei com alguns pesquisadores também da Fiocruz, e realmente é um colapso nacional. Colapso nacional esse causado pelas aglomerações no período pré-eleitoral, que reverberou também no período carnavalesco, que apesar de não haver o carnaval, as festas tradicionais, as pessoas fizeram reuniões particulares, grupo de amigos ou grupo de familiares, e o reflexo do carnaval é o que nós estamos vendo agora. O terceiro fator, o mais importante, foi a transferência de pacientes graves de Manaus, que é uma questão humanitária, não se tinha mais leitos, mas são pacientes que possuíam a cepa P1, que é uma cepa altamente infectiva e que causa o escape do sistema imunológico. Essas transferências para a maioria dos estados brasileiros causou um aumento da disseminação dessa cepa e, é claro, o conjunto dessas situações gerou esse colapso do sistema de saúde nacional, onde não há mais leitos suficientes, nem públicos, nem privados. O estado de Sergipe ainda tem uma margem dos leitos públicos, mas os leitos privados, infelizmente, não existem mais. Há um colapso da rede privada e é claro que o paciente da rede privada não tem outra opção que ir para o leito público. E é exatamente isso que as medidas estão sendo tomadas pelo poder público. O governo do estado sempre fez o dever de casa, nunca errou, ampliou agora mais leitos de UTI, mas veja, mesmo que se triplique, quadriplique leito de UTI, se as pessoas adoecerem todas ao mesmo tempo, não vai haver vaga, nem para você, nem para sua mãe, nem para o seu pai, nem para o seu tio. Lembrando que a margem de ocupação de leitos é quando o paciente ou vai a óbito ou quando esse paciente desocupa o leito por alta. Lembrando que o paciente entubado, de cada 3 entubados, 2 vão a óbito. Então, é uma situação preocupante para o Brasil e também preocupante para o nosso estado. O professor, isso vem sobrecarregar ainda mais o sistema de leitos, né? O público aqui de saúde na capital, principalmente aqui na capital, né? Exatamente, e lembrando que não existe só Covid, tem os trânsitos, as movimentações do trânsito estão normais, então os acidentes continuam acontecendo, os infartos, os aneurismas, os problemas neurológicos, e essas pessoas, se precisarem de um leito, não existe. Então, é essa conscientização que a população precisa ter. Se a pessoa puder e tiver a oportunidade de ficar em casa, fique em casa. Esse é o momento de se resguardar. Quem precisa ganhar o seu pão, precisa sair para o seu comércio, cumpra as medidas de distanciamento, a máscara e o álcool gel, que a situação é grave, tanto no estado como no Brasil. Sergipe não é exceção. Todo o Brasil sofre com a pandemia. Exatamente, professor. Inclusive, os estudiosos falam em colapso na saúde pública de todo o país. Eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor também acredita que estamos vivendo agora esse momento. Esse momento da pandemia é o pior momento que nós enfrentamos. A curva de óbitos e casos, ela é quase o triplo da curva que nós tivemos em julho do ano passado. Então, é muito mais agravante por 3 fatores. Primeiro,
houve uma sincronização da pandemia, como eu já expliquei, devido ao período eleitoral. Segundo, novas cepas circulando, então o Brasil se transformou num berçário de novas cepas, e essas cepas, a P1, a P2, a B117, a B1315, são cepas muito mais infectivas, muito mais letais, como foi demonstrado a cepa britânica aumentar a taxa de mortalidade, e são cepas que escapam do sistema imunológico, ou seja, quem teve Covid pode e vai pegar novamente se não mantiver as medidas antigas de proteção. E agora, a cepa N9. Cepa N9 descoberta há pouquíssimo tempo, essa semana, uma cepa também que tem a mutação E484K, que causa um escape do sistema imunológico e é muito mais infectiva. Professor, as medidas anunciadas pelo governo e pela Prefeitura de Aracaju vão até o dia 21. O senhor acredita que na próxima semana, depois do dia 21, essa situação tende a melhorar? Olha, as projeções para o estado de Sergipe mostram, como nós tínhamos projetado os dados estatísticos há quase 2 meses, que o nosso período pior assim da pandemia seria do dia 20 de março ao dia 10 de abril. E isso está acontecendo, a projeção ela foi concretizada, porque os dados mostravam essa tendência de aumento. Então, vamos viver um dos piores momentos da pandemia agora, entre 20 de março e 10 de abril. A tendência é que as pessoas cumpram as medidas já anteriormente discutidas. O uso da máscara, quem tiver oportunidade, a máscara cirúrgica, a máscara de pano por cima, confere um grande grau de proteção contra essas novas cepas. O uso do álcool gel, o distanciamento, mais de 10 pessoas aglomeradas aumentam em quase 60% a chance de pegar um novo coronavírus. Então, é um momento que a população precisa fazer a sua parte. E o governo está fazendo a parte dele, que é tornando as medidas restritivas atuais para que as pessoas, para que não se percam vidas. Porque a prioridade de qualquer governo, qualquer gestão é salvar vidas, é conservar vidas. E se as pessoas continuarem desobedecendo, não usando a máscara e aglomerando, infelizmente, nós teremos corpos nas frentes dos hospitais. Nós necessitaremos de caminhões freezers para armazenamento de corpos. Isso nunca teve no nosso estado e, se Deus quiser, não vai ter. Mas a população precisa fazer a sua parte, hoje mais do que nunca. Já pensou chegar a uma situação dessa, professor? Mas, se Deus quiser, não vai chegar a uma situação dessa de jeito nenhum. Eu ia perguntar ao senhor justamente sobre o desrespeito das pessoas, justamente com essas normas, essas restrições, né, de máscara, aglomeração, esse negócio todinho. O senhor já respondeu aí. Agora, eu lhe pergunto, a Universidade Federal tem estudos com novas projeções dos casos da doença aqui em nosso estado? O senhor tem alguma novidade? Temos novidades. Nós fizemos um mapeamento dos 10 municípios que menos testavam e com alta taxa de mortalidade e internação hospitalar. E o que foi observado? Esse estudo foi feito com RT-PCR também, que aguarda os resultados do LACEN. Esses exames foram mandados para a Fiocruz, no Ceará. Estamos aguardando agora para a próxima semana os resultados do relatório final conclusivo. Mas o que a gente observou em relação ao anticorpo? Primeiro, baixa taxa de anticorpos protegendo contra o novo coronavírus. Então, eu estou falando do IgG, que é o anticorpo de memória, aquele que é a cicatriz imunológica. Uma média de 3 a 4% de pessoas com IgG. Então, isso preocupa porque mostra que quem teve, em 2020, a média de duração desse anticorpo foi 5 meses. Esse anticorpo desapareceu. E para essa população agora, ela está muito mais exposta. E uma média de taxa de infecção de 25% a 30% da população que foi estudada. Então, isso mostra, sim, que o vírus está circulando com alta intensidade, principalmente nos interiores, onde há
um grande desrespeito do uso da máscara, do álcool gel e do distanciamento. Professor Lisandro, as vacinas continuam chegando. Hoje mesmo chegou um carregamento aí de vacinas no aeroporto, né? E a testagem também é fundamental e segue sendo realizadas aqui na população. Eu gostaria que o senhor falasse agora sobre o trabalho que foi realizado em 10 municípios sergipanos. Isso. O governo do estado de Sergipe, a Secretaria de Saúde, preocupada com essa situação, o governador preocupado com essa situação de baixa e queda na testagem, nos doou testes rápidos, nos doou os insumos para a gente fazer o RT-PCR e o LACEN está apoiando essa testagem. Então, veja, é uma coalizão, vários órgãos nos ajudando. Recebemos computadores da Receita Federal através da doação, recebemos o apoio do Ministério Público do Trabalho Federal e Estadual lá no início, lá em abril de 2020. Então, veja, quem quiser fazer doação para a Força Tarefa Covid-19 nesse momento, estamos aceitando a doação de compra de kits para envio para a universidade, para que a gente possa continuar nosso trabalho, que é um trabalho voluntário, é uma doação. O que nós vimos através desse projeto? Que a testagem é fundamental, que a testagem pelo PCR, o SUAB, é importantíssimo, mas a vacina é fundamental. A gente precisa vacinar nossa população o mais rápido possível, porque essas novas cepas, se elas predominarem sobre as cepas antigas, nós teremos evasão dos anticorpos, uma fuga dessas cepas dos anticorpos pré-formados. Então a vacina vai perder a eficácia. Então a gente precisa vacinar rápido antes que essas cepas predominem. Professor, nós recebemos uma pergunta agora de um telespectador para o senhor dar um recado àquelas pessoas que insistem em descumprir as medidas sanitárias, né, que o governo sempre está divulgando, o senhor também nas entrevistas, quer dizer, todo o pessoal que trabalha na área da saúde. Parece clichê, parece repetição. Eu sei que muitas pessoas não aguentam mais ouvir falar sobre a Covid-19. Eu também estou cansado, todos os profissionais de saúde estão cansados que trabalham na linha de frente. Os médicos, as enfermeiras, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os biomédicos, todos estão cansados, porque é leito lotado, é pessoas morrendo todos os dias, os hospitais lotados. Quando o hospital privado fecha as portas, ele tem prejuízo. E ele não quer fechar as portas. E é isso que está acontecendo no Estado. Então, falta o quê? Para as pessoas compreenderem que a situação é grave, que não é política, não é ideologia, não é partido A ou partido B, é vida, é questão sanitária. As pessoas precisam cumprir as regras. Mas, Lisandro, eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a rua. Vá para a rua, trabalhe, mas use a máscara. Use o álcool gel, não aglomere final de semana ou no feriado ou quando estiver na sua residência fazendo festas. Isso para o vírus é exatamente o que ele quer. A gente cansou do vírus, mas o vírus não cansou da gente e cada vez o vírus está ficando mais forte por causa do nosso descaso, por causa da nossa desobediência em seguir o que o mundo todo segue. É a máscara, o álcool gel e o distanciamento, para a gente frear essa contaminação. Para você ter uma ideia, hoje, de cada 100 pessoas que convivem no ambiente, 2 estão contaminadas. A gente tem uma média de 500 mil pessoas contaminadas por dia no Brasil. Isso é grave. O vírus está circulando com força. De cada 100 pessoas no nosso estado contaminadas, elas contaminam outras 112 pessoas. Então as pessoas precisam compreender. Não é brincadeira, não é ideologia e não é política. E não existe remédio milagroso. O que existe é prevenção com a máscara, o álcool gel, o distanciamento e, no leito de UTI, as medicações indicadas pelo médico que está lá, dando sangue, suor e lágrimas há 1 ano para o paciente grave. É realmente, professor, uma situação crítica mesmo essa que nós estamos passando aqui no Brasil e a gente fala aqui de Sergipe, né, que é onde nós estamos. Eu conversei aqui com o professor Lisandro Borges,
que é da Universidade Federal do Sergipe. Ele é o coordenador da Força Tarefa da Covid-19, a quem nós agradecemos e muito obrigado, professor. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, querido. Uma boa noite e que todos coloquem na cabeça. A pandemia continua, vai demorar para passar. Nós vamos esse ano inteiro ainda, enquanto a gente não vacinar os 400 milhões de doses, os 212 milhões de habitantes, ou 70% ou mais da população. Então, enquanto a gente não tiver isso, continua valendo as mesmas recomendações. Uma ótima noite a todos e que Deus proteja o estado de Sergipe. Com certeza, professor. Boa noite para o senhor também.